O podcast que você ouve agora é uma produção da Central 3. Começa agora o Lado B Notícias. Bom momento, ouvintes da Central 3. Eu sou Fernanda Castro, jornalista e antropóloga, e este é o novo Lado B Notícias, chegando no seu feed. Hoje falaremos de um tipo de empreendedorismo que é tido como fundamental para a saúde do planeta e da humanidade: o turismo sustentável. Colocado no centro de políticas para a proteção do meio ambiente e erradicação da pobreza pela ONU recentemente. Esta modalidade de negócio se apoia no tripé: responsabilidade social, cuidado ambiental e desenvolvimento econômico sustentável. Abençoado por Deus e bonito por natureza. A frase de Jorge Benjor na música País Tropical, de 1969, é um lema do Brasil quando estamos falando da capacidade do nosso território de encantar a todos por seus cenários naturais exuberantes. Do sul ao norte do país, das montanhas aos vales, são quedas d'águas majestosas, um extenso litoral de tirar o fôlego, ecossistemas pulsantes, biodiversidade extraordinária e locais perfeitos para a prática de esportes radicais, meditação e fugas da rotina. E para que essa mistura de paisagens e territórios possam continuar encantando brasileiros e estrangeiros, é necessário muito cuidado com a exploração do turismo local. Afinal, este é um segmento econômico importante para o Brasil, que vem mostrando crescimento e ainda tem margem para atingir novos patamares. Mas, como já estamos cansados de saber, a natureza tem seus limites. E se o ser humano atua, muitas vezes, como principal algoz do planeta, também cabe a nós a busca pela preservação e restauração. E é com essa premissa que surgiu o turismo sustentável, como explica Eduardo Menezes, consultor ambiental. A exploração econômica de um determinado atrativo, mas com cuidado de não trazer riscos ou danos para a permanência desse próprio atrativo. Esse cuidado, dentro desse contexto, ele geralmente implica em limitações na própria exploração econômica, seja em termos de quantidade de turistas que vão ao local, seja em termos de quantidade de visitas. Na verdade, o que se busca é um equilíbrio que permita a geração de renda e, ao mesmo tempo, a manutenção do atrativo para gerações seguintes. Isso não ocorre necessariamente em todas as modalidades de turismo, né? Onde muitas vezes a limitação da quantidade de turistas ou da quantidade de visitas ocorre muito mais por deficiências da própria estrutura do atendimento do que pela preservação do atrativo, sendo nesse contexto a principal diferença entre essas modalidades de turismo, o turismo convencional e o turismo sustentável. Para alavancar o turismo sustentável, é necessário contar com intensa participação dos maiores e melhores aliados: as comunidades locais, indígenas, quilombolas, pescadores, ribeirinhos e demais povos tradicionais que vivem da natureza e em harmonia com ela. Ives Guerra, gestor de turismo no Sebrae do Rio Grande do Norte, lembra que visitantes e turistas precisam ter cuidado com os moradores originais dos locais que visitam. Por isso, nesses casos, a atenção é redobrada. O turismo gera diversos impactos, tanto positivos, como geração de emprego, de renda, valorização da cultura, como também gera impactos negativos. A gente pode citar aí diversos exemplos, de destinos que têm uma sobrecarga, elevação de preços, aumento de violência, de drogas, enfim. Portanto, a atividade ela precisa ser bem planejada, especialmente quando a gente trabalha com comunidades locais, comunidades tradicionais. O consultor ambiental Eduardo Menezes concorda. Para ele, quando se pensa em turismo e comunidade, a realização de atividade turística deve considerar os efeitos que ela pode trazer dentro da própria comunidade. Não só na questão da preservação da natureza e do território, mas também como afeta os moradores. Tem que se preparar principalmente para que os recursos obtidos a partir da atividade sejam distribuídos de forma equiparada pelos envolvidos, e que se tenha regras estabelecidas de comum acordo sobre como vai funcionar a atividade e que todos os envolvidos tenham voz nas decisões a serem tomadas. Toda essa preparação tem como objetivo evitar que a atividade acabe resultando no aumento da diferenças entre comunidade, entre as pessoas da comunidade,
e que pode até acirrar ou trazer a possibilidade de conflitos. Considerando esses aspectos, né, o turismo sustentável de base comunitária ou não pode promover alguns efeitos positivos. O próprio acréscimo de renda nas pessoas envolvidas, que muitas vezes ele até tira pessoas de condição de vulnerabilidade. Ele também promove o reforço do valor dos elementos naturais e culturais da própria comunidade, além de trazer maior visibilidade para o grupo também, o que pode inclusive melhorar o acesso a políticas públicas e projetos privados. E o próprio desenvolvimento desse trabalho tende a aprimorar a organização comunitária. E são muitos os desafios para que o turismo seja um negócio sustentável em comunhão com a natureza e as comunidades locais. Investir, planejar e executar projetos tendo como foco a sustentabilidade exige bastante do pequeno e médio empreendedor, algo que impacta, por exemplo, nas finanças do empreendimento, mas que no final das contas vale a pena. Como ressalta a Ives? Na perspectiva de desenvolvimento de um projeto de turismo numa comunidade local, numa comunidade tradicional, são diversos desafios que podem surgir. Especialmente no sentido de engajar a comunidade, de empoderar a comunidade para que ela se aproprie do projeto, para que ela tenha ciência e consciência dos impactos que a atividade pode causar e trabalhar de forma a minimizar os impactos negativos e também potencializar aqueles impactos positivos para a comunidade. E aquelas pessoas que pretendem abrir um negócio ou quem já tem um negócio na área de turismo, precisam ter essa visão também para a sustentabilidade. E isso impacta também nas finanças da empresa, né? A partir do momento que você implementa, por exemplo, energia solar, né, você já consegue diminuir seu custo. Quando você faz uma gestão adequada da água, reutilizando, você também consegue diminuir custo. No aspecto social também, dando oportunidade para as pessoas da comunidade, adquirindo produtos da agricultura familiar também. Enfim, de diversas formas, né? O empreendedor ele pode adotar medidas que também interferem e tem um diferencial competitivo muito grande, porque as pessoas, os clientes, os turistas já buscam produtos, serviços, destinos que têm essa preocupação com a sustentabilidade. É bom para o negócio, é bom para a comunidade, é bom para o meio ambiente, adotar práticas sustentáveis. Eduardo concorda com a premissa. O consultor ambiental ainda adiciona a necessidade do equilíbrio entre a preservação da natureza, dos hábitos, costumes e tradições dos povos locais com o desenvolvimento econômico. Para ele, a manutenção desse equilíbrio não está somente na criação das regras de uso, elaboradas na etapa de planejamento prévio à execução do negócio do turismo sustentável. É necessário que esse equilíbrio também esteja presente nas decisões operacionais tomadas no dia a dia do negócio. Quando a gente pensa em comunidades no lado comunitário, é importante dizer que o pressuposto para o desenvolvimento do turismo, e principalmente se for de base comunitária, é a presença de uma organização social bem estabelecida. Apesar do processo fortalecer essa organização, é preciso que antes da atividade as pessoas tenham o costume de atuar em conjunto em prol do coletivo. É com essa organização que se consegue planejar e administrar a atividade. O desafio é o fortalecimento dessa organização e a presença dessa organização. Agora, a gente pensando em termos de desafio, a gente pode puxar um pouco mais além. A gente pensar que, além de buscar o equilíbrio, é interessante que se saia do saldo zero, ou seja, que além de manter a atividade economicamente viável e manter a manutenção dos atrativos, é importante buscar caminhos para que a própria realização da atividade melhore as condições do atrativo. Ives explica que o Sebrae atua em diversas frentes no apoio a empreendedores do turismo sustentável. Há orientações técnicas, capacitações online, consultorias tecnológicas e projetos, como o Sebrae Tech, onde a empresa chega a subsidiar em até 70% o licenciamento ambiental de um pequeno e médio empreendimento para que possa ser adequadas às exigências dos órgãos de controle e ambientais. Há também consultoria para gestão de resíduos, redução de desperdício e ainda estudos de viabilidade técnica e financeira para a implementação de energia solar e consultoria para design de ambiente, como forma do empreendimento turístico aproveitar a iluminação natural ou a ventilação natural do ambiente, além da possibilidade de utilizar artesanato de artistas locais na decoração.
Foi com esse apoio do Sebrae que Jason Fernandes, 26 anos, indígena e mestre em turismo, ajuda a desenvolver o turismo de base comunitária no território do seu povo, o Potiguara Catu, localizado no Vale do Rio Catu, no estado do Rio Grande do Norte. Desenvolvido desde 2018, o projeto do povo Potiguara Catu dá protagonismo à comunidade, além de levar dignidade através do turismo sustentável, empoderamento, valorização cultural e comercialização de produtos agrícolas e outras produções locais. Jason explica que isso possibilitou uma menor saída dos indígenas do território e fez com que os moradores começassem a acreditar no potencial de desenvolvimento sem perder as características locais. E para os visitantes, a oferta de vivências imersivas faz com que eles se conectem, entendam e respeitem a herança indígena na comunidade. A atividade turística, né, ela, se for gerida de maneira sustentável, de forma em que a comunidade esteja envolvida, né, que é a forma que acontece no território Catu, ela traz vários benefícios, né, inclusive a própria geração de emprego e renda, né, fazer com que, principalmente no território Catu, a comunidade se empodere, que a comunidade consiga valorizar suas próprias práticas e se valorizar enquanto pessoas, né. E para além disso, fazer com que isso fortaleça o nosso bem comum enquanto indígena, que é a demarcação dos nossos territórios, que é a valorização, que é também o zelo pelo meio ambiente, né? Preservar o meio ambiente. E o turismo ele vem sendo uma ferramenta que faz com que isso aconteça, né? No entanto, que ela aconteça de forma participativa, através dos próprios indígenas, fazendo esse planejamento, e é dessa forma que vem acontecendo o turismo no território. E desse acesso que a gente vai tendo enquanto desenvolvedores do turismo de base comunitária, do turismo responsável, a gente vê uma grande mudança, né? Na qual as pessoas começam a acreditar no território, começam a observar que a atividade turística ela é complementar às outras atividades, como a coleta de fruto silvestre, como a agricultura familiar, entre outros. Jason acredita que ainda há um caminho a ser percorrido para que o turismo sustentável de base comunitária se desenvolva e se espalhe pelo Brasil. Para ele, há um enorme potencial que ainda não está sendo bem utilizado, principalmente pelos governantes. As maiores dificuldades que a gente tem para manter esse projeto de turismo de base comunitária, né, é a falta de investimento, a falta de acesso às políticas públicas, né? Já visto que a gente, enquanto coletivo, enquanto a Catu Experiências e os demais empreendimentos turísticos vêm trabalhando, acaba fazendo com que a gente faça acontecer de maneira autônoma, autêntica e sem muitos recursos externos de organizações públicas, né? Então, uma das maiores dificuldades que a gente tem em relação a manter o projeto do turismo de base comunitária é justamente essa falta desse acesso, essa aproximação, tanto do setor público, setor privado, assim como os sistemas S, né? Então, é nessa perspectiva que a gente sente a maior dificuldade. Eduardo concorda que ainda há um longo caminho a percorrer, explicando que o poder público deve atuar de duas formas, na regulação e no fomento. O primeiro diz o respeito ao estabelecimento de regras para poder disciplinar o uso dos atrativos, buscando aquele equilíbrio e quanto mais a melhoria do atrativo. Essas regras, geralmente, elas são feitas através de plano de manejo de unidade de conservação, planos diretores e leis de zoneamento. Mas é importante que todas essas leis, dependendo do caráter da lei, sejam discutidas em conjunto com a sociedade. Já o fomento, né, quando a gente pensa na ação de fomento, é quando o poder público cria programas e ações para incentivar o desenvolvimento das ações de turismo. Já esses podem ser feitos por meio de financiamento, de apoio técnico, de isenções fiscais e outras iniciativas, né? Nas últimas décadas, a gente pode dizer que tanto a regulação e o fomento tem se desenvolvido bem, né? Mais até a regulação do que o fomento. Nessa toada, né, nesse caminho que está sendo seguido, eu tenho esperança que no ano que vem vai ser melhor e nas próximas décadas vai ser melhor ainda. Este foi mais um episódio da nova temporada do Lado B Notícias, que contará, ao todo, 12 histórias de pessoas que abriram seu próprio negócio na tentativa de mudar suas vidas e transformar o mundo ao seu redor de alguma forma. Gostou da história? Se identificou? Já visitou locais turísticos de base comunitária ou pratica o turismo sustentável? Escreva pra gente nas redes sociais, @Lado B do Rio.
Eu sou Fernanda Castro e fiz a locução deste episódio aqui no Sauí Estúdio. As entrevistas com Eduardo Menezes, Jason Fernandes e Ives Guerra foram realizadas pelo Caio Belandi, que também fez o roteiro deste episódio. A supervisão foi de Daniel Soares. Esta é uma produção do Lado B do Rio e da Central 3, que conta com a parceria do Sebrae. A edição e sonorização do programa é de Fernando Cesarotti. Fiquem ligados e até semana que vem.